Para isso, Ricardo Meira, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Bem-vinda também, né? Nós dois Gostei. bem-vindos. Bom revê-la. Estamos de volta. E eu adorei esse tour pela casa que você e a Ariane Bittencourt, que muito brilhantemente me substituiu aqui no Mesa para Dois, inventaram. Vamos fazer um tour aqui pela casa. Vocês falaram muito sobre o quarto na semana passada e agora a gente vai para uma parte da casa que, ao mesmo tempo que desperta amores, é complexa pra chuchu. Eu acho assim, um dos lugares mais complexos. Eu acho que junto com o banheiro também, que é complexo, mas cozinha pra mim, porque como eu gosto muito de cozinha, é um trem complexo. Vamos falar de cozinha, né? Assim, aí primeiro, assim, o que a gente deve considerar na hora de reformar, na hora de mexer com uma cozinha? Bom, a primeira coisa, independentemente de você ter uma cozinha numa casa ou num apartamento, é fazer uma análise sobre o que realmente é mais necessário mexer. E aí você parte do que é urgente, depois para o que é importante e depois para o que é desejável, se sobrar dinheiro. E, geralmente o urgente vem muito ligado à reforma, você acabou de se mudar, você já passou por isso, né? Eu já Tá. passei por isso. Você chega e fala assim: Meu Deus do céu, que cozinha é essa? Preciso urgentemente fazer algo. E às vezes você já pensa no urgente como a solução. Preciso trocar os armários, preciso mexer no piso. Eu sugiro que você use o preciso muito mais ligado a o resultado do que o que fazer. Vou explicar. Preciso de mais espaço. Preciso acomodar a minha geladeira de família. Aham. A cozinha é muito escura. Estou achando muito abafado. Não cabe todas as minhas coisas. Você tem que entender claramente primeiro o problema. E a solução, muitas vezes é simples, mas muitas vezes é complexa e precisa do auxílio de alguém, como um arquiteto. Mas se você tiver claramente o que você precisa resolver, a solução fica mais fácil de encontrar. E às vezes, assim, quem tem esse olhar mais histórico, né, repertório do que tá fazendo, às vezes a gente acha assim, "Ixi, eu preciso de uma, eu quero trocar a iluminação porque esse negócio aqui tá escuro." Às vezes nem é isso, às vezes um ponto de luz ali, ou não precisa abrir uma parede para você ter mais a iluminação melhor, mais otimizada lá. Eu achei isso muito legal, porque é isso, eu tinha muito essa mania eu quero isso, eu quero aquilo, mas por que eu quero isso, né? O que tá me incomodando aqui? Às vezes eu trocava o armário, nem era isso que eu realmente estava me incomodando. E nisso, quais são as umas soluções rápidas que podem ser feitas para você ter uma cozinha de forma mais otimizada? A gente faz um checklist baseado nas funções básicas de uma cozinha. Uma cozinha é uma mini fábrica de comida, de alimento. Então ela tem uma premissa funcional muito importante. Então sempre que envolve preparo, envolve segurança também, tanto alimentar, higiênica, quanto funcional. Lá tem lugar para escorregar, tem área molhada, tem eletricidade, tem comida, então é uma área de risco, né? Aham. Então é muito importante você prezar por aquilo que funciona melhor com segurança. Então tudo aquilo que possibilita que o seu jeito de usar o espaço seja facilitado, vira prioridade, vai lá para cima. O que eu geralmente recomendo? Verifique as instalações, quantidade de tomadas, se estão no lugar certo, se está faltando, se a posição prevista para os móveis é a ideal, se você pensa em mudar o móvel de algum lugar, mas não mude sozinho. A questão da iluminação, das cores, aí entra muito a parte de gosto também. Eu não gosto dessa cor, esse armário é velho, esse piso é da década de 70, eu quero modernizar a cozinha. Então você, partindo dessas premissas, aí começa a buscar que solução mais simples eu posso encontrar para esse problema. Porque você pode muitas vezes resolver problemas, como você disse, da iluminação, sem necessariamente sair quebrando tudo ou sair derrubando parede. Olha só que você falou da segurança, né? Essa casa que a gente se mudou recentemente, que a gente comprou, na cozinha tem esses dois essa questões, assim. Antigamente, porque antes a gente não tinha tanto eletrodoméstico, tanto celular, tanto É. aparelho para precisar de tanta tomada na cozinha, não tinha. E a gente fez a instalação da tomada. E você acredita que depois a gente morou assim, depois a gente já tinha começado a usar os equipamentos, estava dando choque. Ou seja, assim, até o básico, os É. equipamentos a gente tinha encostar, não sei se você ouvinte já passou por isso, assim, encostar numa quina ali da geladeira, encostar numa batedeira, encostar, dá um choquinho, assim, o que é isso? Aí a gente vai ter que mexer nesse aterramento, ver o que está funcionando. Ou seja, é realmente segurança. Imagina um chão molhado ali, que criança derruba água o tempo inteiro, com uma situação dessa, né? Eu É. acho que a segurança é o que é urgente. É. Choque em geladeira é muito minha infância, cara. Lá em Formosa, quando era moleque, aquelas geladeiras quadradonas, né? Era tão comum que em vez de você consertar o choque, você botava um pano
na maçaneta para poder puxar para não tomar choque. Isso é muito minha Olha aí. infância, me deu uma saudadezinha de tomar Pode ir choque, lá, pode ir assim. lá em casa. A gente não resolveu o Pois problema é, ainda não. então, Você pode ir lá matar esse é o o... básico. Às vezes você tem que fazer uma. Às vezes não. O ideal é que sempre você faça uma revisão na instalação elétrica. Chame um eletricista, verifique os pontos, se está tendo fuga de corrente, como Fuga de pode ser o corrente. caso, É isso. ou se você, inclusive, tem os disjuntores bem dimensionados, porque num apartamento antigo, numa casa antiga, onde não existia air fryer, não existia É, equipamentos com a potência que tem hoje, chuveiro super, hiper, mega chuveiro blaster. gigante e tal, então é sempre importante verificar essas instalações. Mas dá para dar aquele tapa sem gastar muito e sem quebrar. Muita gente procura arquiteto, designer, dizendo o seguinte: olha, quero dar um banho de loja na minha cozinha, não tenho dinheiro, não posso quebrar. Às vezes é alugado apartamento, eu quero que mexa comigo morando aqui, que é o terror do arquiteto. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, você pode, por exemplo, trabalhar com adesivos numa parede para cobrir um azulejo, Sensacional. em vez de pintar ou de quebrar, arrancar azulejo e colocar novo revestimento. Claro que você tem que observar que geralmente isso não pode ficar perto de área quente, né, onde fica o fogão. Mas esses adesivos são muito coringas. Hoje tem produtos Maravilhoso. excelentes, Você consegue fazer laváveis, sozinho em casa. Eu e sozinho meu em marido, a casa. gente colocou na nossa cozinha, ficou a coisa mais linda do Fica universo. super divertido. Eu já usei tecido, inclusive. Não recomendo. Por quê? Ele era lindo, barato, comprei na W3, coloquei com cola branca ali. A primeira macarronada já era, assim, né? Então tem esse Putz, não é problema, lavável. não é lavável. O adesivo, ele é lavável. Para quem quer colocar algo um pouquinho mais permanente, mas sem fazer quebra-quebra, você pode pintar, né? O revestimento cerâmico, evidentemente, com uma Tinta tinta apropriada. específica, uma resina epóxi, que é bem trabalhosa, bem difícil, mas você pode até aplicar em piso isso aí, que é bastante durável. Você pode, e aí, olhar a iluminação, que é algo muito fácil de mexer, desde que você não mude pontos, né? Mas você pode trabalhar com a cor, botar mais intensidade. Hoje tem aqueles, ó, não digo que foi eu que recomendei, tá? Tem umas lumináriazinhas que você cola no fundo da bancada, para quem não tem instalação, que quebram super o galho, assim, em vez de você passar a instalação, se não for possível, por exemplo. Claro que, Aham. evidentemente, o ideal é que você Era. tenha essa instalação, mas essas luminariazinhas de colar ali, que tem tempo de vida útil determinado, mas estragou, compra outra, quebram muito o galho para ter essa iluminação de bancada. Ah, olhar para os eletrodomésticos de acordo com o tamanho do seu ambiente, né? Então você pode muitas vezes renovar os eletrodomésticos e já dar outra cara para a cozinha, trocar puxador, né? Envelopar armário, em vez de trocar, contratar marceneiro e tal. Então tem várias soluções para fazer aquela graça na cozinha sem gastar demais. Maravilha. Outra coisa que gasta demais, que é móvel planejado, né? É, como é que as pessoas que estão ouvindo a gente agora, elas que querem mudar um pouco desses armários, investir em móvel planejado ou pensar em comprar móveis prontos? No meu apartamento antigo, ela alugado também, a gente resolveu muito bem comprando móveis como parecia que foi feito para aquele espaço lá. Como é que você vai dimensionar o custo-benefício de contratar uma empresa para fazer essa marcenaria, fazer móveis planejados, ou já comprar móvel pronto? O fator custo é muito importante. É bem possível em algumas situações você achar móveis prontos, bonitos, de boa qualidade hoje em dia, seja pela internet, seja em loja física, né? Que se adapte ao seu Espaço, né? espaço. Vai ser muito difícil ficar assim, sob medida, É. certinho, mas aqueles móveis mais coringa, prateleiras abertas, alguns armários que não tem problema, tem um espaço do lado, se encaixa bem. Geralmente eles duram um pouco menos, mas quebram um galho por um bom tempo. Se o imóvel já for seu, você quer investir um pouco mais, vale a pena verificar as empresas especializadas com os móveis planejados, que têm garantia, credibilidade, né, uma relação comercial mais consolidada, um preço mais alto, mas uma entrega de Aham, valor bem aham. maior. Para pequenas intervenções, coisas menores, que não demandam aí uma preocupação até tecnológica, com determinadas ferragens muito específicas, um bom marceneiro de confiança pode, pode resolver. Se você quer qualidade, realmente os planejados te dão a qualidade e a personalização, o que acaba tendo muito valor, né? Personalização, e isso eu já vou dar uma dica que o Ricardo já deu aqui, né? De você já buscando em alguns lugares referências para criar o seu também. Tem um lá que veio já, né? A antiga proprietária fez na cozinha, que eu acho sensacional, Virginia, porque toda cozinha não tem isso. Que é um armário grande, bem comprido, assim, vai até o final, até quase o teto, e é um armário que você
puxa ele, e aí ele puxa ele todo. A primeira vez que eu pensei, meu Deus do céu, tá caindo. Puxa, e as prateleiras já estão niveladas, assim, é um móvel inteiro. Você imagina, é uma porta, imagina uma porta, só que você puxa pra você a porta, ela não abre lateral, né? Você puxa todo pra você, não sei nem qual é o nome disso, Ricardo. E aí você tem essa grade de muito lá fora. E como a dona era europeia, ela tem várias coisas na casa que são muito comuns de onde ela é, né? Lá da Europa, mas que funcionaram super bem pra cá pra gente, porque isso não é regra aqui, como duas portas com mosquiteiro, que eu acho maravilhoso, pra gente cheio de mosquito nessa época do ano, não tem que ficar fechando porta. E essa do armário da cozinha, que a gente puxa o armário inteiro, ele sai todo, destaca todo com as prateleiras pra gente encaixar e só pegar o que a gente tá querendo, é sensacional também. Então, buscar essas referências fora, assim, que funcionam em outros países, vai montando até você pedir pro marceneiro algo bem, como você falou, personalizado, né? E cozinha pequena? Cozinha pequena, Isso é assustador. que é a maioria, né? Nos apartamentos. A gente toma muito cuidado aqui no quadro de não falar só para quem tem muito espaço, muito dinheiro, porque a gente sabe que é exceção. Então, até atendendo a maioria de nós aqui, né? Quem tem cozinha pequena, você tem um grande problema, que é o espaço. E geralmente grana também. Então, além desses cuidados que eu já falei, que servem para todos, né? Segurança, acessibilidade, conforto, etc., eficiência técnica, você tem que ser meio coringa, tem que ser bastante criativo. Então, normalmente em espaços pequenos, qualquer espaço pequeno, a gente tenta ampliar esse espaço, com uma boa iluminação, com espelho, com cor clara. Então, é possível ter um espelho numa cozinha de forma estratégica, para ele ampliar o espaço. Nunca pensei no espelho na cozinha. Você deve observar a possibilidade de ter móveis mais coringas, assim, um espaço que ora é de preparo, ora é de você fazer refeição, por exemplo. Então, aproveitar possibilidades de você ter mais de uma função no mesmo espaço. Essa flexibilidade dessas invençõezinhas de marcenaria são muito legais, porque você acaba podendo armazenar mais coisa. Cozinha pequena não pode se dar o luxo de desconsiderar as partes superiores. Então, evidentemente, observando ergonomia, segurança, use a parte de cima para armazenar aquilo que você puder armazenar. Optar por eletrodomésticos mais compactos, né? O bom e velho cooktop, que ocupa menos espaço, uma geladeira menor. Muitas vezes a gente traz móvel de um lugar que era maior e quer encaixar no espaço que é menor, né? Parece que a gente quer botar o Rio de Janeiro dentro da Baía de Guanabara, assim, não cabe. Então, em algumas situações vai ser inevitável trocar o eletrodoméstico. E aí você acaba tendo um armazenamento, assim, uma geladeira menor, mas um espaço muito mais confortável, muito mais fluido e mais bonito. Não, a gente tem esses equipamentos maiores, porque tinha um espaço maior, nem tem, né, tão funcional. A gente fez, a gente mudou de uma casa para um apartamento quando a gente voltou para Brasília. E era um micro-ondas gigante, uma geladeira gigante. A gente pensou, cara, a gente nem precisa disso. A gente fez exatamente isso, vendeu um espaço que a gente ganhou com um simples micro-ondas trocado, e que você vende hoje muito fácil, né? Vende, troca, vai e compra. Foi muito bacana, fez uma diferença absurda. A gente fez essa remodelagem mesmo para atender essas cozinhas hoje dos apartamentos, são minúsculas, é um corredor, praticamente. Tem um corredor que é uma cozinha. E adaptar. Mas mesmo nesses espaços, a gente consegue fazer isso com o coração da casa, porque tem gente que ama, né? Consegue. É do brasileiro, né? A cozinha, por menor que seja, quando você está recebendo amigos, um apartamento pequenininho, vai preparar um tira-gosto ali, vai gente para a cozinha para conversar, não tem jeito. É até legal a gente mencionar que em espaços pequenos, um recurso que muito arquiteto recomenda e muita gente tem preconceito é abrir a cozinha. Você não ter a parede, porta, né? Muita gente chama isso de cozinha americana, que é outra coisa, cozinha americana, mas uma cozinha aberta. Hoje, com a tecnologia que a gente tem e com os equipamentos que a gente tem, aquele medo da casa ficar fedendo a bife, só se você não tiver um bom equipamento de exaustão. Hoje você consegue resolver esse problema até com pouca grana. E o espaço ganha muito. Você acaba integrando, se você tiver esse perfil, né, de receber, de cozinhar enquanto eu converso com as pessoas na sala, apartamento pequeno é muito comum fazer isso, e as soluções geralmente ficam muito boas. Se você tiver problema de, não quero que fique sempre aberto, dá para pensar em soluções em que isso se fecha e se abre quando necessário. Em vez de ter uma parede com uma porta, você ter um vidro canelado com uma porta de correr, e isso pode poder estar aberto ou podendo estar fechado. Eu gosto muito, mas claro que quem manda é o cliente. Tem cliente que diz, olha, não quero. Falei, se você não quer, vou fazer o melhor que eu puder sem isso. Mas eu sempre tento convencer, porque dá para fazer uma boa solução.
Adoro. Ricardo Meira, mais uma vez, muito obrigada. Bom ter você de volta aqui. Está de volta já começando com o Pé Direito aqui com o Ricardo, dando essas dicas que eu tanto amo de reformas de arquitetura e design. Valeu. Valeu. Semana que vem, sala. Uhul. Já manda sua dica, sua pergunta.